Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a Lei Áurea, como que aconteceu, essa lei que foi tão importante, ao mesmo tempo tão demorada. Nós vamos entender então que no final do século XIX, a escravidão no Brasil, ela passou a incomodar muita gente, inclusive do hemisfério norte, nosso planeta. E para irem adiando essa decisão contra outras leis, elas foram assinadas. Então, antes da Lei Áurea, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. Foi uma lei de 1850, que essa lei ela proibia o tráfico atlântico de escravos. Então, o que aconteceu? A Inglaterra ela passa a fazer rigorosas inspeções em alto mar. E o Brasil imperial, apesar de querer manter essa mão de obra escrava, principalmente nas fazendas de café, ela sabia que a escravidão fazia do país uma nação considerada não civilizada aos olhos dos europeus. Pessoal, depois dessa lei Eusébio de Queiroz, em 1871, temos a Lei do Ventre Livre. Ela foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e ela determinava que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir dessa data, estariam livres. Essa lei ela foi aprovada na Câmara, acreditem, com 65 votos a favor e 45 contrários. Isso porque, lembra que eu havia falado das fazendas de café? Então, a base de apoio dessa Câmara dos políticos era de cafeicultores. Então, o café na época era o principal produto cultivado para exportação e a principal, quase 100% da mão de obra eram de pessoas escravizadas. E essa lei, pessoal, ela não funcionava na prática. Por quê? Porque a lei dizia, olha só que absurdo, que os filhos das mulheres escravizadas ficariam sob os cuidados do senhor de escravos. Então, ele poderia optar em dar liberdade para essa criança aos 8 anos ou aos 21 anos de idade. Então, se ele desse essa liberdade aos 8 anos, o Estado ia pagar uma indenização para esse senhor de 600 mil réis. Se ele desse a liberdade aos 21 anos, ele não receberia indenização. Então, o que acontecia era a exploração da mão de obra dessa criança até os 21 anos, que era o que mais dava lucro. Então, em 13 de maio de 1888, a filha de Dom Pedro II, a princesa Dona Isabel, que até então ela regia o império, ela sancionou a Lei Áurea, que concedeu então a liberdade para cerca de 700 mil pessoas escravizadas no país. Então, os fazendeiros, eles não foram indenizados, o que fez com que a família imperial perdesse apoio político da nação, né? Então, vão ter muitas pessoas afirmando que o barão de Cotegipe, ao receber a lei assinada, ele teria dito à princesa Isabel: Vossa Alteza Imperial ganhou a aposta, redimiu uma raça, mas perdeu o trono. Então, por um lado, ela chegou a receber aí a Rosa de Ouro do Papa Leão XIII, que foi aí um reconhecimento, por essa lei. Mas, por outro lado, como os latifundiários não receberam indenização, houve aí, entre aspas, para eles um enorme prejuízo, eles passaram a apoiar um movimento republicano que estava aí emergindo na época. Tanto que 1 ano e 7 meses depois, a monarquia ela é derrubada e a família imperial ela vai ser expulsa do Brasil. Então, quanto a esses 700 mil pessoas escravizadas elas tiveram que escolher entre continuar nas fazendas com um salário miserável ou ir para as cidades e exercer atividades precárias, porque nenhum movimento foi proposto, quaisquer planos de reintegração, integração social ou até oferta, de indenização para essas pessoas recomeçarem a vida, Então, tampouco aí um mínimo, que seria até mesmo a oferta de terra para que essas pessoas pudessem cultivar o mínimo para conseguir sobreviver, diferente do que o que ocorreu nos Estados Unidos, Então, nessa época, estava tendo também uma forte imigração europeia no Brasil. E a forte visão eurocêntrica que vimos até nos dias de hoje,
Os fazendeiros, eles preferiram, então, empregar os estrangeiros que estavam chegando. Então, foi o que dificultou ainda mais a vida de pessoas, né, ex-escravizadas e seus descendentes. Então, nós vamos aí para uma curiosidade. Áurea, ela vai significar ouro, referindo-se ao novo período iluminado que começava no país. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a Lei Áurea. Até o próximo vídeo. Tchau!